A última parte agora desse capítulo 19 é a expansão adiabática de um gás ideal. Na verdade, no finalzinho, eu ainda vou falar da expansão livre, mas vai ser bem rapidinho, e uma conclusão geral. Né? Então esse é o último tópico, vamos dizer, principal e bem importante para fechar esse capítulo 19. E no capítulo 20 a gente discute ciclos de uma maneira mais com todos, vamos dizer, com todas as ferramentas, ou quase todas as ferramentas que a gente vai ter, que a gente discutiu tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19, e a gente discute os ciclos termodinâmicos. O que vai faltar, na verdade, é entropia. Daí. Então, no capítulo 20 a gente vai falar dos ciclos termodinâmicos e entropia. Mas o capítulo 18 e 19 praticamente envolve boa parte daquilo que a gente precisa saber, a menos, claro, da entropia. Né? Então vamos lá, a expansão adiabática de um gás ideal. Na verdade, é expansão adiabática, mas pode ser expansão com compressão adiabática. Tá? Mas aqui eu vou dar o exemplo da expansão adiabática. Então aquela mesma imagem que eu mostrei lá no início do capítulo 19, né? Como é que é um processo adiabático? O processo adiabático é um processo onde não há troca de calor, né? Entre o sistema e o ambiente externo. Né? Então vai ser exatamente calor igual a zero. Então eu tenho inicialmente uma temperatura, uma pressão e um volume inicial, então isso tem equilíbrio termodinâmico. Aí eu tiro esses pezinhos, tiro dois pezinhos, e ao tirar dois pesos, esses dois pesos, então vamos dizer, esse êmbolo fica um pouco mais leve e o gás ele se expande. Tá? Então não há troca de calor com o ambiente externo, e ao expandir, ao chegar no equilíbrio térmico, eu vou ter uma temperatura final, uma pressão final e um volume final. Tá? Então, só aqui sistemas com paredes adiabáticas, aqui estou considerando que são isolantes térmicos e tal. E o que a gente tem nessa situação da expansão? Né? Então, o volume inicial é menor que o volume final e a pressão inicial é maior do que a pressão final. Né? Então, reduz aqui, aumenta o volume, mas reduz a pressão. Né? E aqui, então, tem o calor igual a zero. Como o trabalho é realizado pelo sistema, né? O trabalho é realizado pelo sistema, então o trabalho é maior do que zero. E olhando pela primeira lei de termodinâmica, então, variação da energia interna igual a calor menos trabalho, calor igual a zero, calor igual a zero. Então eu vou ter a situação onde a energia interna do sistema vai diminuir, né? Então T inicial vai ser maior do que o T final, ou T final menor do que o T inicial. Tá? Então essa é a situação da expansão adiabática. Então o sistema expande, diminui a pressão e diminui a temperatura. Bom, aqui outra vez essa mesma história, né? Então calor igual a zero, variação da energia interna vai ser o negativo do trabalho, o trabalho é maior que zero, então vai ocorrer que há uma diminuição da energia interna, lembrando que a energia interna é igual a NCV vezes T. Então, se há uma diminuição da energia interna, ou seja, ΔI energia interna igual a NCV ΔT, se reduziu a energia interna, significa que diminuiu a temperatura, reduziu a temperatura também. Então a expansão ou compressão adiabática parece um processo bem simples, aparentemente, né? Porque calor igual a zero, você elimina um dos termos, dos termos da primeira lei da termodinâmica, isso só vai ter o negativo do trabalho, mas não é tão simples, por quê? Porque você tem uma temperatura, as temperaturas vão ser diferentes, inicial e final, as pressões vão ser diferentes, iniciais e finais, e os volumes vão ser diferentes. Tá? Então, a princípio, o que seria algo simples, não é tão simples quanto se possa imaginar. E o que a gente quer obter é uma função da pressão em função do volume. Então eu já fiz eu fiz o desenho aqui, vamos supor que eu fiz não, peguei do Halley, né? Então a expansão adiabática, a representação dessa curva, né, vai ser dada por uma função pressão em função do volume, que é exatamente isso que a gente vai descobrir nessas notas de aula. Então ele sai de uma posição inicial, numa certa isoterma, né? Então vamos supor que aqui seja inicial, vai. Aqui essa situação inicial, uma certa isoterma, ele está numa temperatura de 700 Kelvin, e aí ocorre uma expansão adiabática, ou seja, adiabático calor igual a zero, e chega, vou colocar aqui, aqui vai ser a situação final, e chega a 300 Kelvin. Tá? Então veja que variou pressão, variou volume e variou a temperatura, ou seja, ele sai de uma isoterma e vai para outra isoterma. Tá? Então a grande pergunta que eu quero responder é isso aqui, ó. Qual que é a função pressão em função do volume? Tá? Então com isso vamos desenvolver um pouco esse raciocínio aqui, né? Então coloco outra vez aqui nas notas de aula, o processo adiabático é um processo que não há troca de calor entre o sistema e o ambiente. Em alguns casos, um processo que é muito rápido, então também não há uma troca de calor. Por ser muito rápido, você pode considerar como um processo adiabático, né?
E aqui, a partir da primeira lei da termodinâmica, a gente tem que variação da energia interna é exatamente o negativo do trabalho. Aqui eu estou repetindo aquilo que eu já falei, né? Então, quando o trabalho for realizado pelo sistema, ou seja, o gás se expande, ou seja, o gás precisa gastar energia para empurrar o êmbolo, né? Então, o trabalho é maior que zero, e como eu tenho um negativo aqui na frente, então vai menos um trabalho positivo, significa que diminui a energia interna do sistema e vai diminuir a temperatura. Já por outro lado, se o trabalho for realizado sobre o sistema, ou seja, alguma coisa empurra o bloco, né? Então, esse êmbolo aqui, então, nesse caso aqui, né? Tem alguma coisa que empurra, ou seja, aumenta essa pressão, né? Então aí o trabalho vai ser realizado sobre o sistema, ou seja, sobre o gás, trabalho menor do que zero, significa então que a energia interna vai ser maior que zero e vai aumentar a temperatura. Tá? As duas imagens aqui, né? Então aqui uma compressão e aqui expansão, aqui seria maior do que zero, né? Os dois casos. Aqui o diagrama, aquele mesmo diagrama, ele sai de uma certa temperatura, vai para uma outra, sai de uma certa pressão, volume e temperatura e vai para uma outra pressão, volume e temperatura. E eu quero saber, quero determinar uma equação, né, uma relação matemática entre pressão e volume num processo adiabático. Bom, outra vez, todos os termos aqui diferentes, né, temperatura, pressão e volume, quero determinar P em função de V, e o que eu tenho agora para trabalhar é a primeira lei de termodinâmica e relação dos gases ideais, além daquelas outras relações que eu já encontrei de energia interna. Então, vou trabalhar exatamente com esses termos. Então, variação de energia interna igual a calor menos trabalho, calor igual a zero, variação de energia interna igual a menos o trabalho. Na forma diferencial, eu tenho uma diferencial de energia interna, ou seja, uma quantidade infinitesimal de energia interna, igual a menos PV, já estou colocando aqui trabalho igual a menos PV, né? E eu sei, já vi nas aulas passadas, que energia interna igual a NCV ΔT. Na forma diferencial é assim que a gente escreve, né? Imaginando que número de mols é constante, e claro, eu não cheguei a falar em nenhum momento sobre isso, né? Mas o calor específico a volume constante a gente está considerando como constante independente da temperatura. Na prática tem uma pequena dependência, mas está levando em conta que isso aqui é absolutamente constante. Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar essa variação de energia interna aqui. Eu vou substituir, no caso, substituir a variação esse D energia interna, né, diferencial de energia interna, por NCV dt, que é isso aqui. NCV dt igual a menos PV. Tá? Eu já vou substituir o CV como F dividido por 2 vezes R. Vou substituir aqui. F por 2 vezes R. dt igual a menos PDV. Muito bem. Lembrando que qual que é o meu objetivo? Encontrar uma relação entre pressão e volume. Só que aqui tem temperatura, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito de sumir com essa temperatura. Para fazer isso eu vou usar a lei dos gases ideais, né? Então PV igual a nRT, e eu vou escrever na forma diferencial. Como nesse processo adiabático tudo varia, então pressão, volume e temperatura, então a forma diferencial aqui é PDV mais VDP igual a nRDT. Então eu vou substituir esse nRDT, ó, exatamente esse nRDT aqui, ó. Exatamente nesse termo aqui. Então, na verdade, vem para nRDT, eu vou substituir aqui, ou seja, esse termo é exatamente igual a PDV mais VDP, que é isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Isso aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não atrapalhar. E aí eu ainda tenho menos PDV, né? Então veja que eu tenho agora só pressão e volume. Só pressão e volume, que é pressão, tá? E esse termo que vai depender exatamente do nosso grau de liberdade, os graus de liberdade do nosso sistema, né? Se é monatômico, se é diatômico, se é poliatômico, né? Então vamos lá. Se eu continuar trabalhando com esse número de graus de liberdade, isso vai me gerar uma equação um pouquinho mais, assim, mais confusa de trabalhar, então eu vou fazer uma substituição. Eu vou utilizar a razão entre calor específico a pressão constante, calor específico a volume constante, vou chamar de gama aqui. Vou fazer isso aqui, ó, vou chamar isso aqui. E lembrando, calor específico a volume constante vai ser F por 2 vezes R, e calor específico a pressão constante vai ser calor específico a volume constante mais o R, né, a constante dos gases ideais, que vai me substituindo aqui, eu vou dar F mais 2 dividido por 2 vezes R. E aí eu faço o gama CP dividido por CV, fazendo a conta aqui, eu vou cortar esse com esse aqui com esse, e aí eu chego ao gama dessa forma aqui, tá? Eu vou substituir isso aqui mais para frente. Então vou guardar essa informação aqui e substituir mais para frente.
Então, voltando, né, eu tenho essa relação aqui, vou trabalhar um pouco mais com ela, e depois eu vou substituir esse gama. Então, F por 2, eu vou colocar tudo que é VDP de um lado e tudo que é PDV do outro lado. Então, F de por 2, VDP igual a menos, abre parênteses, F por 2 mais 1, PDV, e aí sim, eu tenho F por 2 mais 1, exatamente o meu gama aqui, ó. Exatamente o gama, né? Exatamente o mesmo valor. Então, eu já substituo o gama aqui, que vocês vão ver que vai ficar bem mais simplificada a equação. Então, eu tenho a derivada, né? Então eu tenho exatamente o diferencial da pressão pela pressão, menos um gama, né? Que tem um menos, né? Menos um gama, diferencial do volume pelo volume. O que eu vou fazer? Eu vou integrar dos dois lados, né? Eu faço a integração dos dois lados. Opa! Faço a integração dos dois lados. E eu vou integrar, então está aqui a integração dos dois lados, eu vou integrar de P inicial a P final, volume inicial a volume final. Tá? Então, fazendo essa integral aqui, então a integral de 1 sobre P vai ser ln de P, e já substituindo aqui os valores, né, de P inicial e P final, vai ser ln P final dividido por P inicial, igual a gama, a mesma coisa desse lado, ln de V final dividido por V inicial. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou colocar o gama que estava multiplicado aqui, o ln, e colocar elevado, né? Então, eu estou colocando elevado e estou invertendo também, aqui, ó, porque é menos gama, e para se transformar em gama, aquilo que é V final dividido por V inicial, eu vou transformar em V inicial por V final. Tá? Então, eu faço duas passagens de uma vez. Eu coloco o gama elevado, aqui dentro do ln, né? E, como antes era menos gama, menos elevado a um exponencial, um valor exponencial aqui dentro de um logaritmo, é a mesma coisa que ele mesmo invertido, aqui no caso V inicial e V final. Tá? Então eu faço essa inversão tudo de uma vez, tá? E vai dar esse resultado aqui. E aí logo em seguida o que eu faço? Eu vou elevar tudo a exponencial de um lado e de outro. Se eu elevar a exponencial de um lado e de outro, o que eu tenho? Exponencial de ln vai dar exatamente aquilo que está dentro do nosso logaritmo, né? Então eu tenho P final dividido por P inicial igual a V inicial dividido por V final elevado ao gama. Tá? Aí eu chego à conclusão que P inicial vezes V inicial elevado a gama é igual a constante. Ou P final vezes V final elevado a gama é igual a constante. Deixa eu só mostrar isso aqui, que eu fui passando muitas etapas de uma vez, né? Então seria isso aqui, né? P final vezes gama final igual a P inicial vezes V inicial elevado a gama. Né? Simplesmente colocar esse termo para cá e esse termo aqui para cá. Tá? E aí significa que essa multiplicação, independente de qual momento que está acontecendo, claro, sempre pensando que tem que estar no equilíbrio termodinâmico, isso sempre vai ser constante. Tá? Então qualquer valor de pressão e qualquer valor de volume, aqui no caso elevado a gama, vai ser igual a um outro instante em equilíbrio termodinâmico de valor de pressão e valor de volume. Tá? Então essa relação vai ser exatamente igual a constante. Tá? Isso é bem importante e a gente chega então na nossa relação da pressão, né? Da pressão em função do volume. Né? Deixa eu colocar aqui também. Ó. Pressão vai ser igual a um valor constante dividido por V elevado a gama. Tá? Ou se você quiser escrever de uma maneira mais apropriada, deixa eu colocar, vou colocar desse lado. Eu coloco então um P, vou chamar então os termos finais como P e V, né? Então P vai ser igual a P inicial, V inicial elevado a gama, dividido por V elevado a gama. Essa então é a minha equação que eu estava procurando, né? Então P em função de V, né? É exatamente isso aqui, tá? Isso aqui é um valor constante, certo? E eu posso também trabalhar com uma relação que envolve a variação de volume e temperatura, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar as leis dos gases ideais, exatamente a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, e substituir a pressão por nRT dividido por V. Então pego aqui P inicial e substituo por nRT dividido por V. De um lado e de outro, né? Então veja que eu coloquei o P inicial e o P final.
certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse termo com esse termo. Aí eu acho uma relação também entre as temperaturas e os volumes, né? Então a única diferença aqui é que vai ser o volume vai ser o gama menos 1, né? O gama menos 1, tá? Isso aqui vai ser também um valor constante. Tá? Então essas relações são bem importantes para a gente fazer alguns exercícios e entender como é que funciona efetivamente um processo adiabático, né? Só para concluir aqui, vale a pena fazer um gráfico, então façam esse gráfico usando uma calculadora gráfica, usando o celular, usando algum aplicativo de internet, né? O mesmo Google, o Google faz essa conta para vocês. Verifiquem que então PDV, eu tenho aqui P igual a um valor constante, então vocês colocam um valor constante. Por exemplo, só para chutar alguns valores, vocês podem colocar exatamente igual a 1, V elevado a gama. Tá? E aí depois a gente vai descobrir exatamente. Vamos desenvolver um pouquinho para. Vou mostrar na próxima página exatamente quem que é exatamente esse gama, né? Quais são os valores de gama para os diferentes tipos atômicos, né? Lembrando que o gama é Cp por Cv, né? Então veja o que é um resumo, né? O que a gente tem? Para um processo adiabático, então a gente tem uma relação da pressão em função do volume, tá? Onde basicamente eu já coloquei aqui em relação a uma pressão e volume inicial, tá? E um volume genérico, né? Então vamos imaginar que eu tenho a situação onde eu saio de um ponto, vou colocar aqui outra vez um ponto inicial, tá? Vamos dizer que eu saiba qual que é a pressão inicial e o volume inicial. Então eu consigo definir qual que vai ser a pressão e o volume para qualquer ponto final, né? Em qualquer ponto final. Esse ponto final pode ser em qualquer região aqui dessa curva. Essa aqui, então, a verde é exatamente a curva adiabática, né? Do processo adiabático. E esse processo adiabático então, é representado por essa relação. Lembrando que esse gama vai ser calor específico a pressão constante dividido por calor específico a volume constante. Como esses valores para o gás ideal, ele está relacionado com os graus de liberdade do gás, né? Então, se ele é monatômico, diatômico, triatômico, poliatômico. Então, eu posso reescrever então, esse gama, né? Exatamente dessa forma, 1 mais 2 dividido por F. E aí eu tenho, se eu tiver um gás monatômico, o número de graus de liberdade é 3 e o gama vai dar 1,7. Se for diatômico, 5, 1,4. Se for poliatômico, 6, 1,3. Né? Então, o gama é 1,3. Então, a gente consegue escrever com bastante precisão essa curva da pressão em função do volume. A gente vai fazer um exercício sobre isso, mas antes, o último processo que eu comentei lá no início do capítulo, na verdade do capítulo anterior, é quando eu tenho expansão livre, né? Então, expansão livre é o caso onde eu tenho um gás inicialmente contido aqui num determinado volume, um volume inicial. Aí tem uma válvula, essa válvula é aberta, então, vamos dizer, naturalmente, né, espontaneamente, o gás ele vai se expandir para um volume maior aqui, né? Então, a pergunta, qual que vai ser a temperatura? Eu tenho as temperaturas iniciais, pressão inicial e volume inicial, e como é que vai ser, então, a temperatura final, pressão final e volume final. O volume é fácil de ver, né? Então, o volume ele vai aumentar. Em relação à pressão, também é razoável perceber, se você tem exatamente esse mesmo gás, com uma certa pressão, na hora que ele se expande, ele vai diminuir a pressão, né? Então, eu tenho aqui os pontos, né? Eu represento o ponto da situação inicial, eu tenho um certo volume inicial, um VI, e eu tenho uma pressão inicial maior, né? Então ele tá numa região um pouquinho, numa região com volume menor, então a pressão vai ser maior. Na hora que ele se expande, essa expansão livre, né? Então ele não, aquela história, o gás não realiza trabalho, ele não precisa empurrar não precisa empurrar o êmbolo, não precisa empurrar essa válvula, então naturalmente ele se expande, mas é um processo caótico, então o processo como um todo não é um processo determinado, o caminho do processo não é determinado pela termodinâmica, que a termodinâmica se baseia sempre na termodinâmica do equilíbrio, né? Sempre a gente pensa que cada instante eu estou em equilíbrio termodinâmico, então o processo para chegar até a situação final não é um processo descrito pela termodinâmica, essa termodinâmica clássica, é descrita pela termodinâmica fora do equilíbrio, mas a gente consegue determinar perfeitamente a situação inicial e a situação final. Tá?
Então, na situação final, eu tenho um volume final maior, né? Volume final maior, e eu tenho uma pressão final menor. Tá? É aquilo que eu falei nas aulas passadas, então eu não consigo determinar esse processo. Esse processo ele pode ter qualquer caminho aqui, né? Pode ser, a gente não tem ideia de como é que é esse caminho. Pode ser um caminho complexo, pode ser um caminho um pouco mais simples, tá? Mas a gente não sabe como é que é esse processo. Tá? Então a gente só determina efetivamente a situação inicial e a situação final, tá? Inicial e final, né? E nesse processo eu sei o quê? Eu sei que calor é igual a zero, eu sei que o trabalho é igual a zero, e lembrando que variação da energia interna é exatamente igual a calor menos o trabalho, né? Então variação da energia interna é exatamente igual a zero. E como eu ainda tenho um gás ideal, e eu sei que a energia interna ela só depende da temperatura, eu chego à conclusão, então, que a energia interna em função da temperatura, se a temperatura é exatamente igual, né, então eu tenho NCVT. Se eu tenho exatamente a mesma, se a variação da temperatura, se a variação da energia interna é zero, eu sei que a temperatura vai ser a mesma, né? Eu sei que exatamente essa temperatura vai ser a mesma na situação inicial e na situação final. Então, isso a gente vai, no próximo capítulo a gente vai falar mais um pouco, né, sobre a expansão livre, mas então a gente pode muitas vezes representar como se fosse uma isoterma aqui, né? Você pode imaginar que o processo é um processo que tem uma isoterma. Deixa eu apagar esse bando de coisa aqui, ó. A gente pode imaginar, pode representar no caso, né? Pode representar por uma isoterma, apesar de a gente não saber efetivamente como é que é o caminho. A gente pode dizer que isso aqui é uma isoterma, porque temperatura inicial e temperatura final é a mesma, né? Então você tem uma temperatura T. E aí a gente utiliza, eu acho que eu até coloquei aqui, utiliza a lei dos gases ideais, PV igual a nRT, né? E aí PV igual a nRT, como isso aqui é exatamente constante. Por quê? Porque eu tenho o mesmo número de mols, mesmo número de partículas. R é uma constante e a temperatura é constante. Então, para o caso de uma expansão livre, eu posso usar essa relação, que pressão inicial vezes volume inicial igual a pressão final vezes volume final, que é bastante razoável, né? Então, se eu pensar a pressão inicial maior, o volume inicial é menor, assim como a pressão final é menor e o volume final é maior. Tá? Então, essa relação a gente pode utilizar para a expansão livre. Aqui um resumo, né, uma tabela do próprio Harden. Né? Então, quais são ele coloca aqui os 4 processos especiais. Né? Quais são os 4 processos especiais? Além da expansão livre, aqui ele não mostra a expansão livre, mas quais são os especiais? O que a gente tem de grandeza constante? Isobárico, pressão constante. Isotérmico, temperatura constante. Adiabático, eu tenho essa relação, ó, P vezes V elevado a gama, constante, ou T vezes volume, gama menos 1, constante. E isocórico, né, volume constante. Tá? Então são os 4 processos especiais, e a combinação desses processos a gente consegue trabalhar com qualquer outro processo, qualquer ciclo termodinâmico, qualquer processo mais complexo. Só a gente pode trabalhar com a combinação deles, né? E aqui ele coloca também alguns resultados especiais, alguns resultados que vocês têm que conseguir fazer as contas sozinhos e entender do que se trata, né? Então, inicialmente, o que a gente tem? A gente tem a primeira lei termodinâmica, variação da energia interna igual ao calor menos o trabalho, certo? E a gente sabe que para qualquer processo, variação da energia interna é igual a NCV ΔT. Tá? Temos essas duas relações. Então, a partir disso, no processo isobárico, a gente tem calor igual a NCP ΔT, e a gente calcula o trabalho da forma, vamos dizer, a maneira mais fácil de calcular o trabalho. Então, trabalho igual a P ΔV, né, que é o caso onde você tem a área embaixo da curva, né, do diagrama PV, é exatamente um retângulo. O segundo caso, o isotérmico, né, processo isotérmico, eu tenho exatamente calor igual a trabalho, tá? Então a variação de energia interna é zero, porque eu estou numa mesma temperatura, e fazendo o cálculo do trabalho, eu tenho NRT ln de VF dividido por VI. Tá? Da onde que vem isso aqui? Só para relembrar. Então eu tenho PV igual a NRT. Então eu tenho deixa eu colocar a pressão no caso, né? Pressão em função do volume igual a NRT por V. E aí quando eu calculo o trabalho, que é a integral de P dV,
Isso aqui vai ser integral de nRT por V dV, que é igual a nRT ln de V final por V inicial. Tá? Exatamente isso aqui. E, como eu falei também, como temperatura é constante, variação da energia interna é exatamente igual a zero. Né? Beleza. Processo adiabático, como característica, eu tenho calor igual a zero. Calor igual a zero e o trabalho é exatamente o negativo da variação da energia interna. Né? Tá? Então, ou variação da energia interna igual ao negativo do trabalho. Né? E o processo isocórico, né, que é volume constante, eu tenho calor igual à variação da energia interna. Por quê? Porque o trabalho é exatamente igual a zero. Tá? O processo que eu tenho volume constante, então não vai ocorrer nenhum trabalho. E também variação da energia interna igual a NCV ΔT. Tá? Então, vocês, para estarem bem preparados para a prova, têm que saber desenvolver todas essas relações. Tá? Entender todas as relações e saber desenvolver para conseguir resolver os exercícios. Né? E o último ponto aqui, que na verdade a gente não fechou ainda totalmente essa tabela, mas aqui já coloco outra vez aquilo que foi na primeira aula sobre termodinâmica que eu mostrei essa tabela. Vocês têm que ser capazes de completar essa tabela aqui, né, com todas as informações. O que a gente não viu ainda é entropia, a gente não viu entropia e a gente não fala sobre entalpia. Né? De resto, a gente falou sobre tudo isso. Né? Tá? Então vocês vão ter que ser capazes de completar, assim, para estar bem preparado, né, para entender o que está sendo tratado, né? Vocês têm que conseguir resolver completar essa tabela, né? No capítulo 20 a gente vai falar exatamente sobre entropia. Aqui as relações dos gases ideais, interessante também. Muitas vezes é mais fácil a gente já trabalhar direto com essas relações, tá? Mas vocês têm que saber de onde que vem exatamente, entender bem todos esses processos, né? Tá? Então, agora na próxima aula a gente vai resolver alguns exercícios.